Imagine estar diante de uma multidão faminta, com nada além de poucas porções de pão e peixe. Os discípulos sentiam o peso da responsabilidade, suas dúvidas e medos crescendo a cada segundo. Como alimentar todos eles? Pensavam. Enquanto isso, Jesus os olhava com uma calma impressionante, uma certeza que parecia ir além do possível. André, incrédulo, questionava: será que temos o suficiente? E foi nesse momento que algo inesperado começou a acontecer, algo que mudaria para sempre a forma como eles enxergavam a fé e a generosidade. Fique até o final para ver como essa história revela o verdadeiro poder de acreditar. Sentado à beira do lago da Galileia, eu observava as águas tranquilas refletindo o céu azul, mas dentro de mim, uma tempestade de incerteza se formava. Era um dia como qualquer outro, mas a presença de Jesus fazia o ar vibrar com uma expectativa palpável. Ele sempre tinha algo a ensinar, e eu ansiava por suas palavras de sabedoria. Ouvindo-o falar sobre a serenidade em meio aos problemas, sentia minha ansiedade ser acalmada. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ele disse, e essas palavras reverberavam em minha mente, trazendo um consolo inesperado. Os outros discípulos estavam ao meu lado, inquietos com os desafios que enfrentávamos. Sabíamos que as multidões nos seguiam, e a pressão crescia. O que aconteceria se não conseguíssemos atender a todas as necessidades? Mas, enquanto olhava para Jesus, percebi que ele não se deixava abalar. Com seu olhar sereno, ele parecia entender que as dificuldades eram parte da jornada. A expectativa de ouvir suas lições me envolvia, e eu me perguntava: como poderia encontrar a paz em meio ao caos? Com cada palavra que ele proferia, a esperança crescia em meu coração, e a curiosidade sobre seu ensinamento se tornava cada vez mais intensa. Enquanto a brisa suave acariciava meu rosto, prestei atenção nas falas de Jesus. Ele estava contando uma parábola sobre um semeador, e suas palavras pareciam tocar cada um de nós de maneiras diferentes. Eis que saiu o semeador a semear, ele dizia, e eu não pude deixar de refletir sobre o que isso significava para nossas vidas. O que eu estava semeando em meu próprio coração? A dúvida e a ansiedade eram sementes que eu não queria cultivar, mas, mesmo assim, pareciam estar lá, crescendo em minha alma. Pedro, você está bem? A voz de João me interrompeu, e eu me virei para ele, tentando esconder meu estado interno. Você parece distante. São os desafios que temos pela frente, respondi, tentando ser breve. É difícil não se preocupar com as multidões e suas necessidades. João assentiu, sua expressão refletindo a mesma inquietação que eu sentia. Eu sei. Mas talvez devêssemos confiar mais em Jesus. Ele sempre encontra uma maneira. Aquelas palavras fizeram ecoar em mim a promessa de Jesus, que dizia: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Era um convite que eu desejava aceitar, mas como poderia, quando as dúvidas me consumiam? Enquanto isso, um grupo de pessoas se aproximava, alguns com rostos ansiosos, outros com esperança. Entre eles, uma mulher clamou: Senhor, meu filho está doente. Por favor, ajude-nos. A cena era um lembrete da responsabilidade que pesava sobre nossos ombros. Jesus se voltou para ela, e seu olhar cheio de compaixão fez meu coração disparar. Ele não via apenas a necessidade, mas também a fé daquela mulher. Não temas, somente crê, ele respondeu, sua voz suave e firme. Aquela frase soou como um eco em minha mente, mas a verdade é que o medo ainda estava presente. Eu olhei para os outros discípulos e percebi que, assim como eu, eles estavam lutando contra as próprias preocupações. André, sempre pragmático, comentou: precisamos de comida para essa multidão. Como iremos conseguir isso? Sua pergunta pairou no ar como uma nuvem sombria. Jesus, sem hesitar, olhou para ele e disse: quantos pães tendes? A simplicidade da pergunta me fez sentir um misto de esperança e desespero. Não havia muito que pudéssemos fazer, e a realidade da nossa situação se tornava cada vez mais clara. Os desafios estavam apenas começando. A pressão de atender às expectativas crescia, e eu me perguntava se seríamos capazes de aprender a confiar em Jesus, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, eu repetia para mim mesmo, mas a batalha interna continuava. Observando a cena, percebi que estávamos todos juntos nessa jornada, e talvez, apenas talvez, houvesse um caminho para a paz em meio ao caos que nos cercava. Enquanto eu lutava com minhas dúvidas, a atmosfera ao nosso redor parecia se densificar. A ansiedade da multidão se tornava palpável, como se cada um estivesse carregando o seu próprio fardo. A mulher que havia clamado por ajuda continuava a olhar para Jesus com esperança, mas eu via a sombra da incerteza em seu rosto.
E se ele não puder ajudar? E se a nossa fé não for suficiente? Pensava eu, enquanto a pressão aumentava. Os murmúrios de preocupação entre os discípulos cresceram. E se não tivermos o que oferecer? E se a multidão se revoltar? André questionou, sua voz tremendo com a incerteza. A tensão entre nós era quase insuportável. Eu sentia que as escolhas que fazíamos agora poderiam ter consequências irreversíveis. Se não alimentarmos essa gente, o que acontecerá? E se a culpa recair sobre nós? O peso da responsabilidade me esmagava, e percebi que estava começando a duvidar não apenas da nossa capacidade de agir, mas também da própria missão que estávamos cumprindo. Eu parecia perceber a crescente inquietação. Ele nos olhou com uma calma que contradizia a tempestade que se formava em nossos corações. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, ele nos lembrou, mas as palavras soavam distantes, como um eco que se perdia na tempestade de nossas emoções. A luta interna que enfrentava se tornava cada vez mais intensa. Eu me perguntava se realmente havia espaço para a fé em meio a tanta incerteza. O que eu estava semeando em meu coração? Se as preocupações continuassem a dominar, que tipo de fruto poderia esperar colher? Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, como poderia sustentar minha própria fé quando tudo ao meu redor parecia ruir? Enquanto observava a cena, o clamor da multidão se intensificava. A inquietação se espalhava, e eu percebia que não éramos apenas um grupo de discípulos. Éramos um reflexo do que a humanidade sentia: medo, dúvida e a busca desesperada por esperança. As escolhas que fizéssemos agora não afetariam apenas a nós, mas a todos aqueles que nos rodeavam. E a responsabilidade de guiar e confortar aqueles que estavam perdidos pesava sobre nós como uma nuvem sombria. O desafio parecia maior do que qualquer um de nós poderia imaginar, e eu não sabia como encontrar a luz em meio à escuridão que se aproximava. A pressão se acumulava, e eu me sentia cada vez mais perdido em meio ao mar de incertezas. A multidão à minha frente clamava por respostas, e a responsabilidade de agir pesava como uma âncora no meu peito. O que faremos? André sussurrou, sua voz tremendo. Eu sabia que a dúvida que nos consumia também afetava aqueles ao nosso redor. A mulher que buscava ajuda parecia cada vez mais hesitante, como se estivesse começando a perder a fé. O que eu posso fazer? O que podemos oferecer a essa gente faminta? A pergunta ecoava em minha mente. Recordei as palavras de Jesus: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mas como poderíamos pedir quando estávamos à beira do desespero? Como poderíamos buscar respostas quando tudo parecia um labirinto sem saída? O peso da responsabilidade me esmagava, e eu lutava contra a sensação de que, ao falharmos, estaríamos não apenas decepcionando a multidão, mas também a nós mesmos e a Jesus. Enquanto olhava para os rostos aflitos, uma ideia começou a formar-se em minha mente. E se oferecêssemos o que temos, mesmo que seja pouco? E se a nossa fé fosse o combustível que poderia transformar o insignificante em um milagre? Eu sabia que a decisão de agir dessa forma seria arriscada. A possibilidade de falhar era aterradora, mas a alternativa, permanecer paralisado pela dúvida, parecia ainda mais insuportável. João, observando minha luta interna, percebeu que a tensão entre os discípulos estava em seu ponto mais alto. As conversas se tornavam cada vez mais nervosas, e as vozes de desespero se misturavam à multidão. Se não fizermos nada, a multidão pode se revoltar, ele pensou. Desde o início, a missão estava cercada de desafios, e agora, à medida que as incertezas se acumulavam, parecia que tudo estava em jogo. Cada escolha que fizéssemos poderia levar a novas complicações, e a responsabilidade de levar esperança estava em nossos ombros. A mulher que antes buscava ajuda agora olhava para mim, e em seu olhar eu via um reflexo de todas as nossas dúvidas e medos. Se apenas tivéssemos um pouco de fé, pensei, onde Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. A crença em um milagre se tornava um fio tênue, mas era tudo o que tínhamos. Eu sabia que a decisão de agir, mesmo em meio à incerteza, poderia ser a chave para a transformação que tanto desejávamos. Mas a pergunta permanecia: estaríamos prontos para enfrentar as consequências desse ato? A multidão se aglomerava, e o som de vozes aflitas se intensificava. Era como se o ar estivesse carregado de um desespero palpável. Precisamos agir agora, gritei, a decisão brotando em meu peito como um jorro de água viva. Vamos dividir o que temos. Um pouco de pão, um pouco de peixe, tudo conta.
A determinação na minha voz parecia surpreender até mesmo a mim. André olhou para mim com incredulidade, mas logo seu olhar se transformou em uma chama de esperança. Você realmente acredita que isso funcionará? E se não tivermos o suficiente? Sua dúvida era compreensível, mas eu me lembrava das palavras, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Respirei fundo, sentindo que aquele era o momento que poderia mudar tudo. Aproximando-me da mulher que antes buscava ajuda, ofereci o que tinha em mãos. Aqui, pegue isso. Vamos compartilhar. Seus olhos se encheram de lágrimas, e a dúvida que antes a consumia começou a se dissipar. Ao meu redor, outros começaram a se mobilizar, e a atmosfera de incerteza começou a se transformar em um espírito de coletividade. Enquanto começávamos a distribuir o pouco que tínhamos, a multidão reagiu. Sorrisos começaram a brotar em faces antes atormentadas, e uma onda de murmúrios de gratidão se espalhou. O narrador observava a cena, percebendo a transformação. A fé, que até então parecia um fio tênue, agora se tornava uma corrente poderosa unindo todos ali presentes. Mas o desafio ainda não havia terminado. Sabíamos que a escassez ainda era uma realidade que enfrentávamos. E se não for suficiente, a voz de André soou novamente, mas agora havia uma nova determinação em seu tom. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O clímax da nossa luta interna se tornava uma batalha coletiva, e ali, naquele momento decisivo, sentia que estávamos prestes a testemunhar algo além de nossas expectativas. O medo se misturava a uma esperança renovada, e a fé começava a florescer em meio ao desespero. Era o início de um milagre, e eu estava pronto para ver o que Deus poderia fazer com o que considerávamos insignificante. A distribuição do pão e do peixe se desenrolou em um espetáculo de generosidade. À medida que entregávamos, percebia que o que começara como uma simples partilha se transformava em algo maior. As vozes aflitas se calaram, e em seu lugar ecoavam canções de louvor. Nossa pequena ação parecia ter despertado um poder que transcendeu o que víamos. E não se esqueçam, aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito, eu lembrei a todos, sentindo que estávamos vivendo essa verdade. André, agora com um semblante sereno, se juntou a mim, e juntos começamos a orar. Senhor, agradecemos por cada pedaço que temos. Multiplica, como fizeste antes. Ao abrir os olhos, vi que a multidão não estava mais apenas recebendo, mas também contribuindo. Pessoas começaram a trazer seus próprios alimentos, e o que antes era escasso agora se tornava uma mesa farta. O milagre se desenrolava diante de nós. Enquanto a cena se desenrolava, uma profunda reflexão tomou conta de mim. O que parecia pouco nas minhas mãos era uma abundância nas de Deus. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O medo que antes me dominava se dissipou, dando lugar a uma fé inabalável. Com o tempo, a multidão se dispersou, mas não sem antes expressar sua gratidão. Alguns nos abraçaram, outros deixaram palavras de encorajamento. O sentimento de comunidade solidificada era palpável. Eu observava a cena com um sorriso, reconhecendo que a verdadeira riqueza não estava no que possuímos, mas no que somos capazes de compartilhar. A história nos ensinou que em momentos de crise, a generosidade e a fé podem criar um efeito dominó de transformação. Pedro, agora fortalecido pela experiência, entendeu que as limitações humanas não podem impedir a ação divina. A justiça de Deus se manifestou através de cada coração tocado, lembrando-nos de que, quando nos unimos em amor e fé, milagres acontecem. A bondade de Deus se revela nas pequenas coisas, e nossas ações, por menores que sejam, têm o poder de mudar vidas. Transforme sua fé. Essa história tocou seu coração? Descubra o poder da fé, da generosidade e dos milagres em momentos de crise. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras que renovam a esperança e a força interior. Dê um like e compartilhe para espalhar essa mensagem de fé e união.